E aí, diante de um paciente que chega com quadro de AVC, qual é o primeiro passo? Exatamente. O primeiro passo é a tomografia, porque a gente não define nada sem imagem, né? Essa tomografia de crânio sem contraste, que ela vai ver se o paciente tem sinais de sangramento. Então, a gente pretende excluir o sangramento, excluir os mímicos de AVC, do AVC, não é, Carlinha? Exatamente, causas secundárias, como tumores, processos infecciosos e inflamatórios. Então, tudo se inicia com a tomografia sem contraste. E aí segue para a nossa querida angiotomografia. Exatamente. E assim, o protocolo, você que vive isso diariamente no hospital, é totalmente diferente de um exame ambulatorial. Vai todo mundo para a sala de tomografia, vai enfermeiro, vai hemodinamicista, vai o radiologista, porque a gente precisa definir isso com muita rapidez. Então, após a tomografia de crânio, a gente continua com a angio-TC intra e extracraniana, não é isso? Exatamente. Lembrando, né, do nosso querido do clínico ou neurologista, dependendo do serviço, que é fundamental, porque baseado nas imagens que nós vamos interpretar, muitas vezes o trombolítico, na maioria das vezes, é infundido na própria sala de tomografia, né, Adri? Isso, assim, isso traz para a gente, para o radiologista, um papel muito importante. Muitas vezes, para mudar um pouquinho aquela questão de estar apenas numa sala com ar-condicionado e muito tranquilo. Então, o protocolo AVC traz isso para a gente. Então, traz essa nossa importância de uma ação rápida, de uma interpretação de imagem rápida, que isso pode mudar o prognóstico do paciente. Exatamente, é um protagonismo, né, do radiologista. Mas esse protagonismo, ele não é só o estrelato, ele vem carregado de uma pressão psicológica muito grande. Porque o que você falar ali, tanto na tomografia de crânio sem contraste, através da avaliação do score aspects, quanto na angio-TC, vai definir exatamente o que vai ser feito com o paciente. E assim, um erro diagnóstico, se você não vê uma oclusão de grande vaso, você pode tirar daquele paciente a oportunidade de ser tratado. Não é isso, Café? Exatamente. E dessa forma a gente pode minimizar as sequelas e muitas vezes mudar até um prognóstico muito ruim do paciente naquele momento, na sala de tomografia. Lembrando que os residentes sempre perguntam, e não é um especialista que tem que estar lá na sala, é um radiologista geral. Então, por isso que todo radiologista que dá plantão de emergência, ele não precisa ser neuroradiologista, mas ele precisa reconhecer os sinais precoces de isquemia cerebral e os achados mais importantes, como a oclusão proximal dos grandes vasos. Lembrando que uma oclusão de carótidas, uma oclusão de cerebral média, segmento M1, isso é fundamental. Todo radiologista tem que saber identificar. Exatamente. E a gente não está falando de uma doença que é pouco prevalente. A gente está falando de uma patologia que acomete uma em cada 4 pessoas ao longo da vida. Uma em cada 4 pessoas vai desenvolver AVC em algum momento. Então, é uma patologia que mata mais do que o câncer e que tem um impacto próximo ao impacto das patologias cardíacas, das doenças cardiovasculares, de uma forma geral. Então, não tem possibilidade, né, Carlinha, de você assumir um plantão de emergência sem dominar o protocolo do AVC, porque a forma como você conduz o exame, a forma como você avalia o exame, faz toda a diferença, né? Fala um pouco sobre isso.
Exatamente. E assim, como a Fabiana perguntou, diante desse quadro, né, do AVC, a equipe multidisciplinar muito importante, vai ser o primeiro contato do paciente na emergência e, em seguida, ele já vai subir para a tomografia. Inclusive, nos hospitais, inclusive, no serviço que trabalho, tem um telefone lá só do AVC, e aí, quando o paciente chega, nós somos acionados, a gente tem notificação no celular, e, com isso, a equipe se prepara. Se tem algum paciente para entrar no exame, a gente não vai colocar no exame, o aparelho tem que ficar parado, esperando o paciente com sintomas de AVC, para não ter perda de tempo. E outro fator importante é essa questão do plantão, de todos mesmo, todos os radiologistas precisam, o paciente dos principais achados do AVC. Isso é muito importante, tanto da tomografia sem contraste, como a Adri já falou, que a gente utiliza um laudo estruturado do Aspects, quanto a angiotomografia, porque no momento que nós excluímos na tomografia causas secundárias, em seguida já é infundido o contraste para fazer a angiotomografia intra-extracraniana, tanto para avaliar a circulação arterial intracraniana, quanto o sistema venoso profundo, para afastar também a questão da trombose cerebral, que também é muito prevalente, principalmente após o Covid, que a gente começou a ver uma quantidade maior. Acho que a atenção também foi voltada a isso, que nós temos que excluir isso também nos pacientes que chegam com queixa neurológica. Exatamente. E é aquela coisa, não dá tempo de você pedir socorro, porque a gente tem aquela máxima, né, que tempo é cérebro, porque a cada tempo que passa, a cada minuto, quase 2 milhões de neurônios são perdidos. Então, esse tempo, ele vai impactar na incapacidade, na autonomia do paciente, né? Na maior ou menor autonomia do paciente. Vamos falar um pouquinho aqui, Carminha, a respeito da forma de avaliação da angiotensiômetro. Você está ali na sala, está todo mundo querendo saber, mas existe um passo a passo que você tem que seguir, né? E existem erros, assim, grosseiros de você não avaliar as imagens multiplanares, não utilizar o MIP, mas isso é de extrema importância e a gente pode fazer isso mesmo rápido, né? Mesmo de uma forma rápida. Exatamente. Então, inicialmente, nós devemos avaliar a angiotomografia no plano axial, lembrando que o janelamento que o aparelho, o tomógrafo, ele entrega é um janelamento com um contraste muito branco. Então, primeiramente, nós temos que janelar de uma forma que o contraste se diferencie das calcificações, ou seja, do osso. Lembrando que as artérias carótidas, elas têm muita estrutura óssea adjacente, então a gente também tem que dar esse janelamento para facilitar a avaliação dessas estruturas, né, das estruturas das artérias e das veias. Então a gente começa geralmente de baixo para cima, começando com arco aórtico, então subindo nos troncos supraórticos, bifurcação carotídea, que é muito importante, porque muitas vezes uma placa aterosclerótica ulcerada, ela pode ser fonte embólica, e aí pode ser uma etiologia de AVC. Então, nós vamos subindo, pesquisando a parte de estenose nas bifurcações carotídeas, doença aterosclerótica, doença de parede, tanto a irregularidades parietais, calibre dos vasos e, claro, a perviedade. Então, para ver se as artérias elas têm contraste no seu interior, ou seja, não estão ocluídas. Então, a gente vai seguindo as artérias cervicais e chegamos à porção intracraniana, pesquisando o que, basicamente? Oclusão dos vasos mais proximais. Quais seriam esses? As artérias, geralmente carótidas internas,
as artérias cerebrais médias. Lembrando que M1, o segmento M1 é o segmento mais proximal e que a gente tem que ter mais cuidado com ele, não esquecendo do M2 proximal, ou seja, é um pouquinho ramificado, mas a gente tem que trabalhar o olho de forma que a gente consiga identificar essas alterações, porque o M2 proximal também é importante. Então, algumas vezes, uma oclusão de M1 e origem de M2 vai para a hemodinâmica e vai fazer trombectomia. Então, isso vai mudar o prognóstico do paciente. Então, a gente tem que buscar isso, claro, pesquisar também a flebe intimal, com a dissecção, a parte de oclusão, e pacientes jovens, o web carotídeo também a gente tem que estar sempre atento, né? Exato. Então, são etapas, né? Seguidas, consecutivas, tomografia de crânio sem contraste, angio-TC, arterial e venosa, cervical e intracraniana, com avaliação. Nós pedimos para alguns seguidores mandarem algumas perguntas. E tem uma pergunta aqui bem interessante, Carlinha, de Patrícia, de Belo Horizonte. Diante de uma oclusão da artéria cerebral média, então segmento proximal, com o sinal da artéria hiperdensa, o que mais falar? Quais informações fornecer no laudo diante desse protocolo AVC e não só na tomografia sem contraste, mas também na angio-TC, para que esses exames possam guiar a conduta da paciente? Pronto. Ótima pergunta, Patrícia. Então, a primeira coisa, quando o paciente tem esse trombo, né, a detecção do trombo hiperdenso, a gente vai identificar esse trombo na tomografia sem contraste. Inclusive, temos que ter muito critério, assim, muito cuidado, porque muitas vezes o trombo ele está tão hiperdenso que no contraste fica muito parecido ou a densidade. Então, nós temos que avaliar a tomografia sem contraste, onde vamos identificar esse trombo hiperdenso e o que a gente vai avaliar? Encontramos o trombo. Onde é que o trombo está localizado? Então, ele vai estar localizado, por exemplo, numa artéria cerebral média, segmento M1. Mas é o segmento M1 completo? Ou é só uma parte dele? Então, assim, é importante nós, além de detectarmos o trombo, vamos medir. Porque existe diferença na conduta se o trombo for maior ou menor que 0,7. Isso vai alterar a conduta do paciente. Outra coisa que a gente não pode esquecer, no momento que identificamos o trombo, na angiotomografia é importante avaliar tanto a fase arterial quanto a fase venosa. E se você ainda não segue nosso canal, siga o Imagem.vascular, porque a partir dele nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, para discutir esses assuntos vasculares que são tão importantes e tão intrigantes. E associado a isso, para a gente continuar e tem mais podcast, então se inscreva no nosso canal. Estamos no Instagram também, no Imagem.vascular, nosso perfil do Insta também. Se você não está lá, não sabe o que está perdendo, e a gente te aguarda para o próximo, né, Adri? Exatamente, Carlinha. Foi muito legal. Muito obrigada a você que ficou aqui até agora assistindo sobre a angio-TC na investigação das patologias vasculares. E até o próximo vídeo.